Nós seguimos com a aula de icterícia e a gente agora nesse quarto bloco, se vocês não acharem producente, a gente refaz a questão da divisão por blocos, mas eu achei interessante até para vocês poderem estudar como não é uma aula presencial. A gente vai começar a falar de eventos relacionados com a hiperbilirrubinemia direta. Agora você já sabe o que é bilirrubina direta, o que é indireta, o que conjuga, não conjuga, o que é a depósito, tudo isso. Então, a gente vai ter, quando a gente fala de hiperbilirrubinemia direta, literalmente o problema é excreção. É uma alteração na excreção de bilirrubina, situações que a gente vai ver, síndrome de Durbin-Johnson e as doenças hepatocelulares mais frequentes, como hepatite, como cirrose. Nós estamos no slide 31 e o slide 32, ele vai ter no centro alto bilirrubina não conjugada, glucuroniltransferase, aquela sobra, certo? E você vai ter simplesmente uma dificuldade de excretar esse excesso da bilirrubina que já está conjugada, da bilirrubina direta, como a gente pode colocar. Então, o slide predileto para esse bloco é o slide número 32, como vocês podem ter. Então, vamos falar de entidade clínica, que é sempre a parte que a gente mais gosta. Vamos lá. Durbin-Johnson e Rotor. Vamos colocar Rotor nessa situação. Então, o que é o Durbin-Johnson? Então, é uma condição... Você vê que tem coisa hereditária. A gente falou há pouco, né, das situações, como a gente pôde trazer há pouco, da bilirrubina indireta, mas a genética faz parte aqui desse enovelo todo. Durbin-Johnson é uma condição autossômica recessiva benigna. Você vai ter uma mutação de gene MPR2 e CMOLT. Você vai ter hiperbilirrubinemia direta, e bilirrubinúria, não dá conta, excreta pelo rim. Você vai ter um prejuízo na secreção da bilirrubina conjugada. Não precisa decorar, mas isso vai acontecer. Sempre digo que as aulas de patologia prática são fundamentais, né? Se vocês não tiveram, é importante. A gente não esquece quando a gente vê lá, eu lembro quando a gente tinha aula prática de patologia, de você estar diante de um fígado, você ver um pulmão, de você ver um baço, são coisas que ficam marcadas pra gente, mas nesse slide simples que a gente coloca, vocês observam que ocorrem grânulos de pigmento enegrecido, preto, é um fígado enegrecido que são encontrados nos hepatócitos, nas células de Kupffer. Não sobe muito bilirrubina, a gente falou agora nas questões do recém-nascido, que é a nictus e tudo, a bilirrubina aqui fica entre 2 e 5, próximo ao Gilbert que traz. Já a síndrome de Rotor, ela é similar ao Durbin-Johnson, porém, ela tem o fígado é normal. Então, esses grânulos que vocês observam à parte à direita do slide, naquela fotografia que nós trouxemos, eles não vão ter, você não vai encontrar, certo? Tem herança autossômica, como a gente comentou, mas você não vai encontrar esses pigmentos enegrecidos, esse fígado não vai estar negro, enegrecido, como a gente pode colocar. Certo? É importante para quem vai seguir patologia, tudo isso, nas situações. Agora a gente fala do que é mais frequente, a gente vai ver mais, a gente vai se familiarizar mais, a gente vai se encontrar muitos mais vezes na vida, porque a gente começa a falar das doenças hepatocelulares. Mas aí você pensa, fulano teve hepatite, meu tio teve hepatite, meu avô teve uma hepatite, tal pessoa teve uma hepatite. Então, existem as hepatites, hepatite é inflamação, vocês sabem disso, processo inflamatório. Elas podem ser virais, elas podem ser alcoólicas, etílicas e podem ser autoimunes. Então, ocorre nas idades. E doença hepatocelular, a gente não pode esquecer de falar nunca da cirrose alcoólica, a grande maioria da incidência, né, como você tem o hábito etílico, tem essa questão, esteatose, cirrose, outros fatores que mais tarde vocês vão cada vez aprender. A cirrose biliar primária, que tem um componente também autossômico, hereditário, em muitas situações, relações com doenças autoimunes. Eu, por exemplo, perdi essa semana uma paciente que eu tratava de um câncer de estômago metastático, respondeu bem ao tratamento há mais ou menos 1 ano e meio, e ela tinha uma cirrose biliar primária. Cirrose biliar primária, a gente espera ter um colangiocarcinoma, que é uma doença de vias biliares bastante agressiva. Ela acabou respondendo muito bem ao tratamento, mesmo abrindo a doença com metástases hepáticas, ela veio
Infelizmente houve uma progressão recente da doença e aí fez falta aquele fígado, né, já com indícios de insuficiência hepática, com ascite, com hepatomegalia, todas essas situações. E a doença de Wilson, que é o metabolismo do cobre. O que você tem, né, onde você tem um distúrbio do metabolismo do cobre. O cobre não é só para ligas, para fios, né, o transporte comprometido, isso gera um acúmulo tecidual no cérebro, nas córneas, nos rins, né, alguns sinais que a gente vai ver um pouco mais à frente. Então, estamos agora no slide número 35, falando de hepatite. Vamos lá. Hepatite, todo mundo tem que saber, você deve ter tido algumas situações. Então, você vai ter o seguinte, você vai ter uma inflamação lobular hepática que vai lesar o sistema de transporte de bilirrubinas. Voltem aqueles slides 10, 14, 15 que a gente tinha conjugadas, tá? E você vai acabar com isso liberando bilirrubinas que estavam armazenadas no hepatócito. Então a inflamação compromete essa logística, entre aspas, conjugada, vai acabar liberando uma carga aumentada das bilirrubinas que eram acumuladas no interior do hepatócito. Etiologias, sem decorar, álcool, infecções bacterianas, fúngicas, protozoários. Não esquece, por exemplo, esse exemplo da leptospirose. A leptospirose é uma situação que, em algumas situações, você pode cursar com eventos agudos de hepatite, geralmente mononucleose. Então, por exemplo, se um evento agudo infeccioso, você vai medir as transaminases, TGO, TGP, você vai ver que estão alteradas, fosfatase alcalina, para a gente lembrar. Fúngicas, protozoários, um pouco menos frequente, bem menos frequente protozoários, mas para a gente lembrar, por exemplo, né, que você pode ter hepatite fúngica também. Ação de medicamentos. Então, aquilo que parece um pouco chato, se tocou no P450, medicações hepatotóxicas e mecanismos relacionados, vou dar o exemplo do paracetamol. Paracetamol não é ainda, por exemplo, na Inglaterra, uma das principais, se não a principal causa de suicídio entre pacientes mais jovens, porque a carga, tanto, por exemplo, hoje é difícil você achar um Tilenol paracetamol de 750 miligramas, geralmente é 500, você tem para vender, mas, por exemplo, com 6, 8 gramas, você já pode ter uma hepatotoxicidade aguda, uma lesão hepática aguda, uma hepatite aguda, fulminante, uma insuficiência hepática aguda. Então, lembrar das medicações, muitas pessoas, familiares, usam paracetamol por bastante tempo. Lembrar assim, ele é muito bom, é melhor que dipirona para alguns, mais ou menos, mas ele também tem essa questão de hepatotoxicidade. Citamos as penicilinas e derivados, inclui, por exemplo, medicações mais modernas, derivadas mais para frente, como cefalosporinas, anticoncepcionais orais, as mulheres, né, jovens, extremamente frequente uso em todas as faixas sociais, a clorpromazina, medicação antipsicótica, estrogênios, hoje se usa muito menos do que se usava há 15, 20 anos atrás, o estrógeno, a gente oncologista, a gente não gosta de reposição hormonal, mas isso pode ocorrer, os esteroides, né, que talvez na faixa etária de vocês lêem, vocês ouvem falar de pessoas em troca não, com o intuito de querer ter ganhar massa muscular, essas situações, esteroides anabolizantes, eles têm esse efeito hepatotóxico bastante importante, que não demora muito, vem. Quando a gente fala da ação autoimune, você vai ter células citotóxicas. Doença autoimune é assim, o próprio organismo, ele faz o gatilho, faz o trigger que gera essa situação. E o que eu peço que vocês sempre estudem mais, cada vez mais, são as infecções virais, como as hepatites A, B, C, principalmente, né? Hepatite A não se dava muita bola, donação óreo-fecal. A hepatite B, principalmente hepatite C, não vem o caso aqui, vocês sabem a questão da cronificação, né? O grande problema de saúde pública que é essa hepatite C, né? Mesmo que os tratamentos tenham evoluído, as pessoas estão vivendo mais tempo, mas são tratamentos caros, tóxicos. O grande problema é o seguinte, a hepatite C você vai ter uma cronificação de por baixo 50%, 60% não colocar. E a febre amarela não era, vamos dizer assim, da nossa realidade, até a gente agora tem que tomar vacina, tem que pertinente ao local que a gente vá, a gente tem que tomar esses cuidados, porque com todas, né, com essa reemergência de doenças tropicais e doenças infecciosas, ela faz parte. Então, para lembrar, hepatite, dano de hepatócito, bilirrubina conjugada, não dá conta. Álcool, virais, medicamentos, lembrar do paracetamol, é o meu recado no slide número 35. Então, para colocar aqui, isso vocês vão ver
devem ter visto em microbiologia, talvez, parasito, microbiologia, perdão. Então, hepatites A, B, C, D, E, o abecedário não subiu tanto, mas as questões que vocês vão ver, órgão fecal, parenteral, sexual, transmissão vertical, né, que é um dado bastante importante. A incubação, você vê que a hepatite C tem hepatite B tem uma incubação de pode ser 6 meses. A gente ainda vê pacientes que descobrem, por exemplo, hepatocarcinoma e não sabiam que tiveram hepatite naquele tempo pré-transfusão. E a questão, né, dessa relação, eu destaco a B e C, hepatite B e hepatite C, da questão da cronificação. Hepatite B cronifica 5, 10%, hepatite C, cronifica mais de 50, 60%. E a evolução, não um passo obrigatório, mas um passo possível, a evolução ao hepatocarcinoma. Pena que a gente não pode fazer as questões, elas ficam virtuais aos senhores. Vamos lá. Continuando, a questão do fígado lesado, certo? Então, a gente fala, lembra? Esteatose, gordura, uma simples esteatose. Não, esteatose pode virar com o tempo outras situações. Então, a gente vai falar de cirrose. É uma doença estigmatizada. Eu, sinceramente, não frequento hospitais gerais, assim, tanto assim, hospitais públicos nos últimos anos, mas o meu tempo de residente, estudante de medicina, era muito... A enfermaria de gastro, por exemplo, no HU, no Hospital Celso Ramos, tinha muitos pacientes com cirrose, com as hepatopatias crônicas, a gente via muito os sinais, os estigmas da hepatopatia. Então, a cirrose, ela é um resultado, estamos no slide número 37, um resultado final e irreversível de uma cicatrização que vai ser fibrosa e uma tentativa, uma regeneração hepatocelular consequente às agressões. Agride, esse fígado, ele tenta regenerar, vai gerar fibrose. Com isso, como o slide à direita demonstra, você vai perder aquela característica lobar do fígado, aquela segmentação. Você vê que não fica bem dividido e fica aquele aspecto fibroso. Mais uma vez, uma pena vocês não terem contato a um fígado cirrótico numa aula de patologia. E o que é interessante na aula de semiologia? A gente falar que você tem, clinicamente, ela se apresenta com estigmas de doença hepática crônica, os pacientes com estigmas de doença hepática crônica, e os sinais e os sintomas de hipertensão portal. A gente falou do sistema porta, cava, tudo isso que acontece. Então, cirrose merece atenção. Então, você tem o álcool, né, que é um predomínio internacional, a cirrose biliar primária, como a gente comentou, é um álcool que você tem, hepatites crônicas e cronificadas, a hemocromatose, né, depósito de ferro, às vezes você vê um paciente assim, que mesmo jovem, ele pode ter uma ferritina um pouco aumentada, ele pode ter uma hemocromatose. Eu já vi casos assim, de hematologistas conversarem com a gente, que tiveram o diagnóstico da hemocromatose bastante postergada, uma ferritina um pouco elevada, mas é algo que vai depositar, no caso, ferro, e tem consequências ao hepatócito que depois pode gerar. E a doença de Wilson, como a gente comentou, né, cobre demais nessa dificuldade da metabolização. Então, a gastroenterologia, né, é interessante nesse ponto. Agora, a gente vai começar a falar, eu estou no slide 39, tá? A gente vai começar a falar de situações de hiperbilirrubinemia direta, certo? Com obstrução extrahepática. A gente falou agora de cirrose, a gente falou de hepatite, como é que o hepatócito fica diferente. Agora é diferente. Obstrução extrínseca, obstrução por trás, ou da via de eliminação. A gente vai falar de cálculos biliares, a gente vai falar de tumores e outras causas a partir desse slide 40. Pela terceira, acho que a quarta vez, a gente traz bilirrubina não conjugada, glucuroniltransferase, a bilirrubina conjugada, dificuldade, a gente não consegue como botar para fora, não consegue como excretar essas situações, chegar no colo, recentemente chegar também no rim, para ele fazer esse detalhe. Então, vamos falar de entidade clínica frequente, emergência, ambulatório, a pessoa faz um ultrassom, acaba incidentalmente descobrindo. Então, os cálculos biliares, voltando, vesícula, lá na frente a gente conversou, ducto hepático direito, ducto hepático esquerdo, ducto hepático comum, ducto cístico, colédoco, duodeno, papila, segunda porção. Então, para a gente entender a fisiopatologia, a gente fala sobre isso aqui, tá? Colédoco, colitis, cálculos, migram, geram problemas. Existe a colangite. A colangite é uma situação de um processo
infeccioso mais grave, lembra que ali é cheio de bactérias normais do organismo da gente, da nossa microbiota, que ocorrem viragem e se tornam patogênicas. Então, colangite, você vai ter distensão, você vai ter inflamação e um processo infeccioso hepático a partir da obstrução do colédoco. Então, é uma entidade grave. É uma entidade grave que a gente tem uma mortalidade até alta, que você não pode esperar muito tempo para diagnosticar. Lembrar que a maior parte dos cálculos, eles vão ter origem na vesícula biliar. Tá? Então, a vesícula biliar armazena e literalmente libera estes cálculos. Vamos falar, na minha praia, como oncologista, os tumores, certo? Então, a gente fala, por exemplo, do pâncreas, principalmente da cabeça do pâncreas, é o que eu sempre digo para os meus pacientes, para os alunos também. Eu digo que o pâncreas é como você ter uma casa boa, uma boa casa, com uma vizinhança ruim. Por quê? Ele é pequeno, ele tem 15 centímetros, ele é um órgão, ele tem uma função endocrinológica, exócrina. Ao mesmo tempo, ele está muito próximo do fígado, do estômago, dos troncos vasculares, dos plexos nervosos, né? Então, é um órgão importante. Então, o câncer de cabeça de pâncreas é um daqueles que você vai gerar uma obstrução das vias biliares extrínseca, certo? O câncer de vias biliares, o colangiocarcinoma que a gente trouxe, falou um pouquinho da colangite, ducto hepático direito e esquerdo, cisto, como a gente pode colocar naquela situação. Colangiocarcinoma é uma doença, a gente acaba tratando, eu vejo alguns por ano, pela minha especialidade, mas é uma doença que tem, historicamente, uma mortalidade bastante elevada. Eu já tratei pacientes de 39, já passei paciente de 90 anos com essa doença, como você tem. O câncer de vesícula também é uma doença um pouco mais rara, mas também tem uma agressividade. A sorte, a pessoa que tem, é quando você às vezes descobre um câncer de vesícula, casualmente você faz uma colestectomia por outro motivo. O câncer de papila, da ampola do Watt-Vater, ele é mais ou menos intermediário. O câncer que a gente trata, ele tem comportamento, ora do câncer de pâncreas, ora de um câncer de intestino, delgado, até como se fosse o colo. Mas o importante é que ele vai gerar aquele processo compressivo, vai gerar compressão, aquela bilirrubina direta, vai ficar colocando. E aqui, ó, esse comprometimento de linfonodos perihepáticos ou perihepáticos ocorre, por exemplo, vamos supor um exemplo aqui, eu tenho viés, como é moda dizer agora de oncologista, você tem lá, por exemplo, pacientes com metástases hepáticas, que esses nódulos metastáticos acabam comprimindo as vias biliares, a compressão das vias biliares vai acabar gerando essa questão da icterícia. Então, outras situações, formas adultas de ascaris, lumbricoides, isso não é uma realidade para a gente no dia a dia, mas é importante, já foi muito mais frequente, que esse superbolo vão migrar do intestino reversamente para os dutos biliares. Pancreatite aguda ou crônica, pancreatite é sempre algo complicado, vocês vão ver pancreatite crônica, por exemplo, você tem 7% de chance do paciente, 7 vezes maior que uma pessoa normal, de você ter câncer de pâncreas, por exemplo, você vai ter uma compressão extrínseca das vias biliares, você forma edema, aquela tremenda reação inflamatória, a formação de pseudocistos que vem junto. Para quem gosta de cirurgia, a icterícia pós-cirúrgica é bastante frequente. Bastante slides para frente, acho que no primeiro e no segundo bloco da aula, eu comentei em relação à reabsorção de hematomas. Você vai ter degradação de hemácias, pós-transfusão. Então, no pós-operatório, lesão hepática transitória, bacteremia, são as situações que ocorrem. Outras duas situações, a gestação, a gravidez é outro processo, tá? E a AIDS, né, com os corolários, também vem junto. Então, agora eu estou no slide 43. Eu dividi a aula em 5 blocos. A gente completa o 4º bloco. Vocês fazem um break, uma pausa, dão uma revisada, vão evoluindo. O que é bilirrubina, metabolismo, situações, para a gente começar agora a falar. Vocês conhecem as entidades clínicas, falamos de causas de diagnóstico diferencial, e vamos focar agora no que convém demais numa aula de semiologia, a gente focar no exame físico, anamnese.